Tem distâncias que geram paz e não saudade. Oi, queridos diamantes! Hoje eu selecionei para vocês 3 aspectos de uma relação que provavelmente te gera mais ansiedade do que felicidade. No consultório, as relações acabam sendo, sempre temas muito recorrentes. E o que eu costumo falar é que não tem como a gente desenvolver saúde emocional e mental em um ambiente tóxico, em relações que nos fazem mal. E se esse tema já te interessou, deixa aqui o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. O primeiro sinal que eu queria trazer hoje para desvendar se essa relação é tóxica, é negativa e é destrutiva, é a questão da desqualificação, da crítica em relação à sua potência, à sua capacidade. Então, se você tem, seja uma relação familiar, uma relação amorosa, uma amizade, uma pessoa que está sempre criticando as suas escolhas, sempre diminuindo ou focando em algum defeito e diminuindo as coisas que você conquista, atenção, essa relação pode acabar gerando para você mais insegurança na sua potência, na sua capacidade de realizar a sua vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem celebrar, qualificar a conquista do outro, ou mesmo a atitude do outro, ou mesmo incentivar uma novidade, que muitas vezes a gente precisa de tanta coragem para agir em algo novo na nossa vida. Então, se isso acontece de uma forma constante, isso acaba se tornando tóxico. E é importante você se perguntar, por que você fica com uma pessoa que te trata assim? Número 2, uma pessoa que ameniza, desqualifica as suas emoções. Gente, emoções é uma parte muito individual. As coisas que te impactam vão me impactar de uma forma diferente, até porque nós temos história de vida diferente. Então, uma coisa que te machuca, às vezes não me machuca. Mas muitas pessoas, por não conseguirem ter empatia, que é basicamente o quê? Quer dizer, é você conseguir se colocar no lugar do outro, é você acolher a emoção do outro, nem que isso não faça tanta lógica, ou não te atinja da mesma forma. Então, essas pessoas acabam desqualificando, diminuindo as suas emoções. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque isso deixa as pessoas confusas. Um dos 4 vilões da saúde emocional. A confusão tem a ver exatamente com eu começar a questionar a minha própria percepção. Então, se eu fico chateada com uma coisa, se eu fico com raiva de uma coisa, se aquilo ultrapassa o meu limite e ao comunicar, essa pessoa diminui, desqualifica, que besteira, não tem nada a ver, e isso é um padrão repetitivo, eu começo a ficar inseguro sobre aquilo que eu percebo. Ou se, por exemplo, alguma coisa me magoa, me frustra, e eu demonstro ali tristeza, e aquela pessoa imediatamente me desqualifica na minha tristeza, como se eu fosse então uma pessoa fraca por sentir tristeza, eu tenho que dar conta de tudo, isso também pode me deixar confuso quanto o meu direito de sentir tristeza. Então eu começo a ter ali uma imagem de forte para poder ser aceita por essa pessoa. Então a gente tem que ficar muito atento em como a gente vive as nossas emoções, em como as pessoas que estão à nossa volta lidam com as nossas emoções, se elas respeitam ou se elas desqualificam. Uma pergunta que me veio aqui e que é comum. Dri, mas se por acaso essa pessoa, na verdade, falar assim, não fica assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você tem tantas coisas boas na sua vida, enfim, tentar ali te ajudar e acaba desqualificando ou tentando amenizar um pouco aquele seu sofrimento. Veja, a maioria das pessoas que fazem isso, elas querem seu bem, mas elas ainda não sabem lidar de forma saudável com as emoções. Porque às vezes a gente fica tão ansioso em resolver o outro, a gente aprendeu que a tristeza é uma coisa tão ruim que a gente tem uma tendência a querer fugir dela, a gente tem uma tendência a querer tapar ela, Então muitas vezes as pessoas na tentativa de ajudar acabam desqualificando. Então vale você fazer essa reflexão. Essa pessoa tem uma atitude mais amorosa, numa tentativa de resolver e me ajudar, ou ela faz isso na intenção de me diminuir, me desqualificar naquela minha percepção. E número 3, chantagens emocionais. Jogos psicológicos. Infelizmente, isso é algo muito comum nas relações, principalmente quando essas relações acontecem de uma forma codependente. Então, muitas vezes as pessoas culpam o outro pela sua infelicidade. Ah, você não vai fazer isso pra mim, então eu não vou mais ser feliz ou eu não vou mais resolver isso na minha vida, como se jogasse a responsabilidade pro outro. A chantagem, quando ela acontece de uma forma muito intensa, ela acaba se tornando de fato algo muito tóxico. Por quê? Porque você começa a se sentir responsável, você começa a assumir um peso na sua vida que não é seu. E isso te deixa culpado por colocar limites, faz você se sentir às vezes com medo de estar sendo injusto por se priorizar em algumas situações. Então você começa a ser convidado para um processo servil
passivo naquela relação, tá? Então, seja uma pessoa que tenta te controlar, né, por chantagens emocionais, né, ou seja uma pessoa que se vitimiza, né, e acaba usando também da chantagem emocional, isso é muito tóxico a médio e longo prazo. E é óbvio, gente, que ninguém é só vítima de uma relação, a gente acaba participando ativamente desses processos. Por isso vale a pergunta, né? Por que que eu me atraio, por que que eu me relaciono por pessoas com esse processo, com essa atitude? Muitas vezes porque eu mesma não tenho a empatia necessária por mim. Então, relações que têm muita chantagem emocional, que é uma forma de controle, seja por uma pessoa mais persecutória, controladora ou por uma pessoa mais vitimista, deixa a gente com o sentimento sempre de pisar em ovos. É como se o tempo todo você carregasse uma certa culpa, uma certa angústia dentro daquela relação. Você não se sente à vontade para ser autêntico. E isso é provavelmente porque existe um nível de controle de jogo psicológico nessa relação. Então vale a reflexão, né, gente? É óbvio que nenhuma relação vai ser perfeita, isso não existe. Mas uma relação em que a gente cultiva o respeito, a comunicação, a empatia pela emoção do outro, né, o incentivo, o querer e o desejar o bem e o sucesso do outro, isso são relações mais saudáveis. Então vale uma reflexão, né? Não é porque você identificou uma coisinha desse tamanhozinho que quer dizer que aquela relação não funciona e não preste, né? Ela só precisa ser aprimorada. Agora, relações que verdadeiramente você precisa se distanciar são relações que vivem esses três aspectos de uma forma mais intensa. E aí é muito mais protetivo a gente se distanciar, né? E acabar impedindo que essa toxicidade da relação nos impacte do que a gente ali ficar tentando, insistindo em algo que o outro muitas vezes não quer mudar. Então me diz aí, diamante, você identificou algum vínculo seu que compõe essas três características, esses três sinais? Deixa aqui no comentário. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. Um beijo, até a próxima!